Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, avaliados pela ótica dessa tradição, a tradição não dual, sistematizada por Shankaracharya. Então, a gente está avançando nisso já há alguns meses, e agora a gente parou na página 15. Vamos lá. Bom, a gente ontem escreveu um monte de modos, né, da gente lidar com tudo que a gente está lendo aqui. Foi visões muito gnana, muito investigativas. E aí, no final, vem aquela pergunta, bom, onde é que entra a devoção nisso? Bom, tem aqui esse último parágrafo, né? Qual é a vantagem da devoção? A vantagem da devoção é total. A preocupação é desnecessária porque os resultados de suas ações não estão em suas mãos. Esse aqui, que ele vai falar agora, é um dos grandes trunfos de um devoto que está trabalhando com muita discriminação e entrega. Se você está enfrentando um caminho difícil, ou seja, se as suas vasanas te pegam de jeito, Ishvara lhe dará força para lidar com qualquer coisa que a vida lhe traga. O melhor seguro de vida é a devoção, é a rendição no Karma Yoga. Então, é aquela coisa que a gente estava falando antes de começar a gravação. O ensino tradicional ele sempre leva em conta a atitude correta diante do campo dármico, diante de Ishvara, diante de Deus, né? Diante do Deus com atributos. Né? Quando fala que o melhor seguro de vida é a devoção, é que a gente se apoia na devoção no momento que a gente está lidando com situações difíceis. Não, é válido, claro que é válido, é para isso mesmo. Você ali está literalmente pedindo ajuda, e Ishvara entende isso e você também, porque hoje em dia a gente já tem uma visão suficientemente compassiva do Jiva para entender que ele lida com dificuldades mesmo, né? A trajetória do Jiva nessa chuva de projeções, nessa floresta de projeções que é uma vida humana, não é uma trajetória muito fácil, né? Ela depende de muito bom senso, muita entrega, muita dedicação e tudo lastreado por devoção. Quando ocorre a devoção, tudo fica muito mais fácil, né? Você literalmente numa situação difícil, você apanha, né? Assim, entre aspas, de bom grado, né? Confiando que aquilo ali é aquilo pelo qual você tem que passar mesmo, pura e simplesmente porque você está passando por isso. É o modo como Ishvara está aparecendo ali, diante de você. Aí, aqui, seguindo o texto, tem sempre um item que o James trabalha muito. A vida é um jogo de soma zero, né? Ele sempre trabalha muito isso para mostrar que você trabalha igualmente com perdas e ganhos. E, portanto, não vale a pena para o investigador, para um devoto, né, esperar algo dessa obtenção de objetos, porque sempre haverá um resultado final onde tudo lhe será tirado naturalmente, né, pelo próprio ciclo da existência da matéria, seja ela sutil ou física. Bom, aqui ele para no verso 48. O que ele fala aqui? Ele continua. Quem é aquele capaz de cruzar Maya? É aquele que transcende os pares de opostos e renuncia ao ponto de vista materialista, né? Mesmo trafegando nos pares de opostos, que é até o fim da vida, a gente vai trafegar nisso, vamos estar sempre lidando com isso,
a gente renuncia a esse ponto de vista materialista, que é exatamente o que o James vai falar aqui. Eu ia até falar, mas eu prefiro deixar que o comentarista original fale, né? O que é isso? Nessa hora tem que estar claro o que é o tal do ponto de vista materialista. É sempre lembrando que não importa se é um objeto sutil, mais sutil do que o sutil, ou mais denso que o denso, para o Vedanta é tudo materialismo, né? Porque tem um início, tem uma duração e tem um fim. Aí ele continua aqui. O ponto de vista materialista resume-se à ideia de que os objetos são uma fonte de alegria e não ser. Esse que é o resumo do ponto de vista materialista. A dualidade pode parecer um conceito abstrato, mas ela opera em nossas mentes o tempo todo, na forma de pares de opostos, né? Então, onde você lê pares de opostos e onde você vê a sua atenção agarrada em pares de opostos, pode ter a certeza de que você está trafegando numa visão materialista. Então, convém examinar com cuidado o corpo sutil e ver que tipo de projeção está sendo jogado para ficar avaliando e lidando com o tempo em cima de algum par de oposto. Os pares de opostos são atrações e aversões, traduzido como nossos gostos e repulsas. Onde há apego, há alegria. Onde há apego à alegria, há aversão ao sofrimento. É a coisa mais natural para o ser humano. O apego ao ganho é sempre acompanhado pela evitação das perdas. O verso diz que você deve ver que uma atração é apenas uma aversão com um nome diferente e vice-versa. As experiências são geradas por Ishvara, que não é um grande jiva com gostos e aversões, tá? Ishvara é livre dos gunas. A Ishvara não é um princípio experimentador, ele é um princípio. Ele não tem um tráfego no campo dármico, ele é o próprio campo dármico. Tá? Não, a gente não deve olhar Ishvara como algo diferente de um princípio, né? Embora a gente possa olhar o campo dármico como estabelecido, como o próprio Ishvara. É o que algumas escrituras chamam de a projeção primária. É em cima dessa projeção primária que o jiva começa a viajar, criando projeções e criando ocultações com o poder inerente do aparelho mental do corpo sutil. O corpo sutil, devido à exposição às características de projeção de rajas e de ocultação de tamas, ele naturalmente cria, a mente, o corpo sutil do jiva é extremamente criativo, né? Ele traduz várias impressões do campo dármico conforme as suas vasanas que estão operando naquele momento, né? Então, as experiências são geradas por Ishvara, que não é um grande jiva com gostos e aversões, e são geradas de acordo com o karma do indivíduo. Essas experiências, elas são de valor neutro, né? Mas não para o indivíduo. Ishvara vê todos e tudo de modo equânime. O Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 2, coloca essas palavras na boca de Ishvara. Abre aspas. Eu sou o mesmo em relação a todos os seres. Ninguém, absolutamente ninguém, é detestável para Ishvara ou é mais do que querido para ele. Ele quer a todos. Portanto, a prática devocional fundamental é o Karma Yoga. A prática devocional fundamental é um modo de você se colocar diante do campo dármico. O que quer que aconteça resulta de escolhas anteriores. É uma outra regra. Como não temos escolha quanto aos resultados dessas escolhas, porque elas já foram feitas, precisamos aprender como aceitar o que acontece sem resistência, sem reatividade e júbilo. Se você, inobservadamente, criar uma resistência ou uma reatividade, você vai estar criando uma projeção, né? O que é criar uma resistência? É criar, ocultar essa aceitação, o fato de que isso é decorrente de escolhas anteriores, e substituir por um devir, que nunca vai ocorrer.
é quando a pessoa diz assim, isso deveria ser de outra forma, né? É isso que o indivíduo faz. Então, se você está usando essa construção, isso deveria ser de outra forma, saiba que você está criando uma projeção. E o que você está ocultando? Você está ocultando o fato de que isso decorre de uma escolha que já foi feita. Então, você corrige o teu entendimento. A hora que você comete a projeção dessa, você confronta isso com o ensinamento e vê que, na verdade, você está apenas tentando suprimir na mente, numa expectativa mental, aquilo com o qual você tem que lidar. Então, feito isso, você anula o poder da projeção e você se concentra naquilo que está ocorrendo, entendendo definitivamente por que aquilo é assim e por que o que você tem que fazer é lidar com uma coisa que está ocorrendo. Nada disso é coercitivo, tudo isso é por compreensão. Use esses mecanismos de ocultação e de projeção para conseguir puxar o fio de linha, porque a investigação ela sempre encontra uma barreira de projeções, porque as projeções se sucedem umas às outras. Então, você tem que puxar esse novelo de algum ponto. Escolhe um ponto, o ponto que está mais claro para você e puxa. Como é que você puxa ele? Você identifica ele e você bate com conhecimento, compara ele com conhecimento e substitui essa projeção por uma projeção útil. Ou seja, o que é uma projeção útil? É uma projeção que não vai dar margem a outras projeções, ela para por ali. Ela para por ali e é isso mesmo. Ela para por ali e fica por isso mesmo. Você vê que é só uma fantasia. Então, você usa essa faculdade de discernimento para isso, para você discernir as fantasias que estão sob a forma de projeções, baseadas na ocultação de um funcionamento, de uma descrição de funcionamento mais realista, né? Karma Yoga é ver Ishvara em cada experiência. É um trampolim para ver tudo como o próprio Ishvara. O que quer que venha, irá, vai embora, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, abre aspas. Gita, segundo capítulo, verso 38. Com relação à felicidade e tristeza, ganho e perda, vitória e derrota, prepare-se para a batalha da vida. Desta maneira, você não incorrerá em pecado. Prepare-se para a batalha da vida, seja equânime, né? Consiga ver que o que está aparecendo para você, em termos práticos, é como Ishvara está aparecendo para você. Você está vendo uma situação favorável ou desfavorável? É o próprio campo dármico, é a configuração específica do campo dármico. Por que é específico? Porque está filtrado pelas suas vássanas. Então, sempre que Ishvara aparece para você, na forma da sua situação de vida, você vai identificar duas coisas. Você vai saber que ali tem uma projeção primária e você vai ver que onde você está embolado ou onde você está se jubilando é em cima de uma projeção secundária. Tá? Não tem problema nenhum com nenhum dos dois, mas você tem que saber olhar esse campo dármico e investigar ele adequadamente usando essas ferramentas, para que as coisas fiquem no lugar, né? Se você estiver apanhando, qual é o principal mecanismo para a gente não apanhar? Para a gente não apanhar. Quando você apanha, você tem automaticamente um desejo, não quero estar apanhando. Então você intercepta isso, sabendo que isso decorre de suas escolhas anteriores. Aí você para com isso. Se você estiver no júbilo, aproveita o júbilo, sabendo que ele irá também, assim como a surra que ocorreu em algumas outras ocasiões. Ou seja, seja equânime. Depois de se jubilar, né, de um modo sóbrio, né, sabendo que aquilo vai passar, aquilo vai embora. E o que você vai fazer? Você não vai agarrar isso que está indo embora. Se você tentar agarrar, você está criando uma projeção. Repara como é uma barreira de projeções, uma atrás da outra? São camadas. É por isso que pode ficar muito complicado, porque uma projeção engendra outra. Se você não tiver o conhecimento, que ele vai te dar um ponto de fisgada, de parar com isso, a tendência é que elas se sucedam interminavelmente, até criar aquelas histórias de vida terríveis, terríveis de destrinchar, que, em geral, só interessam àquele que está desenrolando aquela história de vida na frente de uma outra pessoa. Mas, como a gente é investigador, a gente vai olhar isso por nós mesmos, né? Então, vê você como se você estivesse sempre separando camadas, né?
Evidentemente, você não vai separar as camadas objetalmente, porque elas já estão ocorrendo. Você vai compreendê-las. E compreendê-las é interferir no surgimento delas. A hora que você as compreende, você interfere, né? Mesmo que você não queira. O conhecimento, mesmo que você não queira, ele bloqueia o surgimento de novas projeções, tá? E o surgimento de novas ocultações. Essa aqui é a mágica. Aí a pessoa diz assim, mas eu não fiz nada para ver isso. Não, você aplicou só o conhecimento. Claro que você fez alguma coisa, só que o resultado é diferente, né? Você está acostumado com projeções. Você investiga, anula isso, e aparece uma outra coisa, né? É muito mais sóbria, muito mais coadunada com essa projeção primária, vista de um modo com muito mais discernimento, com muito mais discricionariedade. É claro que você vai ter uma transformação, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, até mesmo na composição energética do seu corpo. Em geral, dá um grande alívio, mesmo que a pessoa esteja sofrendo, ela assimila bem aquilo, ela assimila aquilo como de um modo integrado, íntegro, né? Ela não fica perdida, caçando, alimentando projeções e evitando outras. Ela entende aquilo de um modo amplo, de um modo completo. E ela vê o que ela pode fazer a partir daí, né? Porque a pior coisa é quando está ocorrendo algo, a gente tenta bloquear isso, e isso vai gerando uma série de debates e posições mentais que nem vale a pena perder o tempo falando aqui, de tão emaranhado que pode ficar. Mas você, com ensinamento, você sempre consegue ancorar algum ponto para investigar. Investigue, veja onde você ancora melhor e explora bem essa vantagem que você tem. Algumas pessoas regidas pelo medo, elas vão ancorar melhor em cima das ocultações, elas vão perceber as ocultações. Pessoas regidas pelo desejo, elas vão ancorar melhor travando as projeções, o poder projetivo. Tá? São bons sistemas para usar. Se lembra sempre disso. Usa ao seu favor o desejo e o medo. Aqui a gente está usando tudo, vale a pena usar tudo aqui. Nesse sentido, não tem regra, não tem uma lei de como você vai usar. Cada um vai ter um modo apropriado de lidar com isso. Tá? A gente pode dividir assim, pessoas mais orientadas para o desejo e outras mais orientadas pelo medo. Mas, com o passar do tempo, você começa a lidar bem com os dois. Você começa a conseguir travar as projeções usando o correto discernimento em cima dos dois, né? Por isso que ele está querendo dizer, prepare-se para a batalha da vida, prepare-se para o pêndulo dos opostos. Porque se você não estiver preparado, você vai ser jogado nisso como um graveto numa enxurrada. A enxurrada, ora vai para um lado, ora ela entra para uma outra canaleta e você vai nisso. Então, prepare-se para isso, né? Olhe de modo equânime, veja como o seu jiva vai indo e não se misture, né? Aprenda a cortar as projeções. Isso que é investigação. Você corta as projeções substituindo pelo conhecimento. E o Vedanta, ele é para isso. Ele é um excelente interruptor, né, de ocultações e projeções. Por isso que a gente tem esses recursos todos. Você vê que a sua natureza é simplérrima, ela é absoluta, ela é imutável. Mas, uma vez que nós estejamos associados com algum veículo em mídia, esse veículo, desavisadamente, pode produzir um cenário muito confuso. Por isso que a gente tem que ter as ferramentas adequadas. E uma pergunta que, às vezes, algumas pessoas fazem, né? Pô, por que o Vedanta fala tanto sobre mídia? É porque é em mídia que a gente se enrola, né? Não é no que somos. Então, a gente vai lidar com aquilo que a gente enrola. O Vedanta não é o meio de conhecimento. Então, o Vedanta pertence à mídia, que às vezes é uma afirmação que choca as outras pessoas também. O Vedanta só pode ser ensinado onde há ignorância. Onde não há ignorância, não tem uso para o Vedanta, né? O Karma Yoga, ele não é apenas a atitude correta, que é o seu posicionamento adequado diante do campo dármico, que é tudo que a gente viu aqui em cima. Você vê o campo dármico como uma consequência de escolhas que você já fez. Tá? É também a ação correta. As ações são classificadas em termos de quão bem elas servem para preparar a mente para a investigação. Isso diz respeito aqui aos investigadores, né?
as ações são classificadas em termos de quão bem elas servem para preparar a mente para a investigação. Ou seja, as suas ações devem contribuir para que você tenha, como decorrência das suas escolhas, uma mente mais satívica. Esse é o resumão. Elas são ações satívicas, aquelas que dão o máximo benefício espiritual. No nosso caso, aquelas que vão contribuir para a sativização da sua mente. Rajásicas, aquelas que não são nem benéficas nem prejudiciais, depende do que você faz com elas. E as tamásicas, aquelas que, em geral, devido à inércia e à obliteração mental, né, são prejudiciais e conduzem para longe do objetivo. Lembra bem que Tamas trabalha muito mal com a discricionariedade do indivíduo. A capacidade de discernimento da função intelecto ela é bastante alterada quando ela está em contato com Tamas. Tá? Isso é regra. Tá? Sempre que você vê a sua capacidade de discernimento bastante alterada, vê se você está numa onda tamásica. Porque, às vezes, algumas pessoas se habituam a ter uma vida muito tamásica. E pelo hábito, elas não entendem que estão sendo carregadas nisso na hora da investigação. Às vezes acham que ficar paradas é a melhor solução para aquela situação. Muitas vezes não é mesmo. Por isso que a pessoa tem que ir investigando e vendo. Né? Será que essa minha postura diante da vida está adequada para sativizar minha mente? Né? E quanto a rajas, você tem que tornar rajas subalterno a sattva. Né? É uma energia de movimentação que você vai usar para tornar a sua mente mais satívica. Então, você vai se envolver com ações que visam a sativização da sua mente. Esse que é o resumo da coisa. Todas as suas ações vão ser ligadas a isso. Por exemplo, quando se diz assim, para o investigador menos é mais, o que está se querendo dizer? Que, na prática, as suas ações devem aliviar a sua carga, o seu fardo de ocupações com objetos que não têm a ver com o seu objetivo. Né? Então, você vai usar rajas para remover isso em prol de uma sativização da mente. Então, você tem o uso da energia rajásica devidamente subordinada a uma compreensão, né, a puro sattva, ao puro entendimento satívico daquela situação. Nunca perca de vista qual o seu interesse, qual é o seu objetivo. Aquela primeira pergunta que o James fez no livro, A Essência da Iluminação. O que é que eu quero? Né? Sempre se pergunta isso, o que é que eu quero? Né? Eu vou entrar num novo empreendimento. Ele é necessário? Precisa? O que é que eu quero? Vai me atrapalhar? A pessoa tem que estar sempre olhando para isso. O radicalismo máximo na postura satífica é o do sannyasi, né, que se chama Eu me retirei do mundo. Ele não se envolve, ele procura não se envolver mais sequer com ações. Né? Mas é claro que ele acaba agindo. Mas aqui tem uma subordinação muito grande à sattva. Tá? Tanto que esses bhikkhus que ficam basicamente esmolando não fazem praticamente nada. Aí tem que ver com o caso dele, como é que é isso. Cada caso é um caso, cada jiva é um jiva. Ele é que tem que saber como é que ele está processando isso. Né? Ramana era um desses, né? Ele ficou bastante satívico durante muitos anos, talvez 20 anos, 25, até ele ser chamado pelo campo dármico a assumir um ashram. Ele era bastante ativo, ao contrário do que as pessoas pensam. Ramana cozinhava todo dia para as pessoas do ashram. Ramana tinha as contas prestadas pelo seu contador, Ranamalai, e ele se reunia com os patrocinadores do ashram. Ramana não ficou sempre isolado em Nirvikalpa Samadhi o tempo todo, não. Ele exerceu um papel fundamental, inclusive na administração do ashram. Ele não era um cara alienado. Algumas pessoas têm essa visão equivocada do papel de Ramana. Ele era bastante decisivo ali, né? Ele tomava parte mesmo ali. Bom, a terceira classe de ações, que são os karmas adármicos, né? Não são recomendados para ninguém e são definitivamente proibidos para um karma yogi. Né?
É claro que sempre que a gente fala de uma escritura assim, a gente não está lidando com uma proibição impositiva. Mas aquele que está praticando, ele tem que ter ciência de como isso é prejudicial mesmo. E ele larga essas ações devido à pura compreensão. Embora esses karmas adármicos possam trazer um ganho físico ou psicológico específico ao praticante, específico aquele conjunto de sanskaras, aquelas inclinações do praticante, esse tipo de ação acaba prejudicando objetos animados e inanimados no campo dármico e leva o fazedor ao declínio espiritual. Elas devem ser evitadas a todo custo. A segunda classe refere-se às ações que não são necessariamente adármicas. Elas não envolvem danos, exceto inadvertidamente, ou seja, o indivíduo age de modo desavisado, ele não está ciente do que é que aquela ação pode engendrar. Então, a experiência do campo dármico e os resultados vão mostrar para ele que ele deve evitar aquelas ações, se for o caso, né? Então, realmente, nesse caso, tem que aprender a assimilar a experiência e tirar conclusões delas. É essa a experiência que eu estou querendo? É esse o resultado que eu quero? Então, esse tipo de ação não envolve danos a si mesmo ou aos outros, né? Exceto quando a pessoa não está consciente dos efeitos. Mas elas são autocentradas e acabam acarretando o quê? Um certo desleixo em relação às necessidades dos outros. Elas não trazem benefício espiritual. Trazem muito pouco, talvez. Nem são necessariamente prejudiciais, mas são direcionadas para fins materiais, né? Muitos dessas oferendas, né, que são descritos aí na seção do Karma Kanda dos Vedas, são para você obter benefícios materiais. Não estão certos nem errados, né? Depende do que o indivíduo está querendo, né? Ali o ritual ele vai mostrar o modo disso ser feito do modo mais adequado possível, né? Mas, na verdade, está sempre visando um benefício espiritual, um benefício material. E é claro que isso pode acabar prejudicando algumas composições aí do campo dármico. Pode trazer sucesso à pessoa em detrimento de algo, né? O seu sucesso, muitas vezes, depende do fracasso de outra pessoa. Então, não obstante o ritual, mais cedo ou mais tarde, a recomposição, né, de débitos e créditos do campo dármico vai acabar te atingindo também. Não é pessoal, tá? Mas você vai acabar tendo que assimilar uma perda. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Qual é a utilidade de tudo disso que a gente está vendo em relação a nós, né? Naturalmente, depende do que a gente está querendo. Como nós sabemos o que estamos querendo, esse tipo de discernimento entre os tipos de ação pode ser bastante útil. Você pode limitar bastante o seu envolvimento com determinado tipo de ação, né, como essa segunda classe, e você pode realmente investigar esses karmas adármicos até aboli-los, né, com calma, com paciência, né? Não adianta forçar muito, porque se você forçar muito, você está criando uma expectativa. Já reparou que quando você força uma coisa, você está criando uma expectativa de que aquilo seja resolvido? Então, parabéns, você ganhou mais uma projeção de graça que você construiu inadvertidamente. Aí vai ter que se livrar dessa bomba de novo. Então, é melhor ir devagar, né? Vai devagar, tocando nas coisas com cuidado, seja carinhoso, seja gentil, meigo com essas coisas todas, por piores que sejam, né? Para que você não crie sistema de reatividade, né? Vai lidando com calma, né? Com cuidado, avaliando bem. Aproveita essa vida cotidiana, que parece que é uma vidinha marromeno, não tem nada de marromeno, ela é apenas uma vida muito favorável às suas experimentações. Aproveita que esse campo dármico está bem favorável e faça suas experimentações nele. Aproveita que ele é estável para ele te dar as respostas adequadas. Muito melhor investigar quando você está diante de uma situação estável, onde o seu jiva está estável no campo dármico também, quando o seu jiva está passando por uma situação complicada ou quando o campo dármico está numa situação infernal. Por exemplo,
vamos, um caso extremo, uma situação de guerra, né? Você às vezes não tem nem água para beber, os canos estão todos estourados pela batalha, aí vai ficando meio complicado você investigar, né? A não ser que você já esteja muito bem assentado. Então, aproveita esse cotidiano, aproveita que o campo dármico, em geral, ele é muito favorável, né, ao andamento de qualquer coisa, e usa essa estabilidade dele para você aprender a lidar com a qualidade das ações que você quer, né? E diante disso que eu falei assim, dando uns estímulos, você querem falar alguma coisa também? Ou só vão ficar ouvindo também, por enquanto? Estava lembrando, acho que foi o Paramartananda, acho que foi o Dayananda, dizendo o seguinte, que o karma é a ação que você faz para obter o resultado, né? Essa é uma coisa, lógico, é inegável isso, ainda mais nessa dualidade. A questão é avaliar essa questão, é dármico que eu estou buscando esse resultado, né? E ter em mente aquilo, né, de que o desapego, o vairagya, o desapego aos resultados, né, das ações, aceitar como praçada tudo que acontecer. Então, ter isso bem estabelecido, principalmente que tem gente que está mais nova, que vai ver o vídeo, vai entrar, para entender isso que esse negócio da ação, então eu não vou fazer, não posso desejar nada. Não, você pode desejar, mas tem que saber o que desejar e como, né? Se é dármico ou não é. Então, acho que é bom deixar isso bem claro. Ninguém quer que a pessoa seja uma renunciante total, um sannyasi, não é isso, né? O objetivo, pelo menos para nós O aqui que estamos objetivo aqui. não é esse, isso mesmo, não é esse. Isso é importante. O objetivo não é ser uma carta sem ação, né? A carta nós já somos, né, em essência, mas uma vez no campo dármico, você é impelido à ação. Isso. Né? Não tem como escapar. E Agora, a salvaguarda mais importante que eu vejo, Marcelo, para você saber realmente a qualidade das ações, é o naipe de valores, né, que a gente deve cultuar. Né? Quando você descobre o valor dos valores conducivos à liberação, aí você passa a ter uma boa fonte para avaliar a qualidade das ações que você está engendrando no campo. Né? Então, aí complementando aí o que o Marcelo está falando, você vai avaliando o tempo todo, você está sempre com discernimento, é o nosso papel aqui, e qual é a base para você avaliar? Se a sua base de avaliação ela dá umas escorregadas para cá e para lá, o Vedanta te dá um sistema de valores muito conducivos, que, aliás, eles estão resumidos no Gita. Eu não sei especificamente em que capítulo, mas está bem resumido lá no Gita. Né? Quais os valores que você deve cultuar se você está querendo o autoconhecimento? Então, você tem muito recurso, muito recurso. Por isso que é legal voltar, ler de novo, reavaliar. E também, quando você dá uma olhada nos valores, muitas vezes você descobre panoramas do seu corpo sutil, né? Vamos dizer assim, vássalos vinculativos, que você não tinha prestado atenção. Ou, às vezes, até achava que elas eram assim mesmo. Mas, limite a nada é assim mesmo, né? Tudo depende do crivo dessas projeções que o Jiva coloca em cima, né? Dos sanskaras do Jiva. Nesse sentido, realmente, o Jiva ele é um co-criador com Ishvara. É mesmo. Ele é um co-criador. Ele cria ou o buraco dele ou a saída. Do mesmo jeito. O mesmo esforço que você vai aplicar para ir para o fundo do buraco, você aplica para sair. Só que sair do buraco é muito mais agradável do que entrar. Mas é o mesmo esforço. Você vai gastar energia do mesmo jeito. Só que, de um jeito, você gasta energia de um modo muito mais proveitoso. Você, como o Marcelo falou, você não tem como escapar da ação. Tá? Seja apenas em pensamentos, emoções, intenções de ação, ou na própria ação em si. No campo dármico não tem como. O campo dármico é um monte de objetos cuja única constância é a permanente instabilidade de qualquer evento. Né? A única coisa permanente no campo dármico é a impermanência. Isso aí a pessoa tem que estar pronta e, com base nisso, ela avalia as ações dela. Né? Muito bom, muito bom. Eu acho legal essas intervenções que a gente sempre dá uma colorida a mais, dá uma pincelada boa. Bom, ele começa aqui. Aquela primeira classe de ações ali, que a gente viu,
Sattva karmas, né? As ações baseadas em sattva. Então, interessante dar uma olhada nos valores. Ó. Os valores vão dar uma boa base aqui. O que é uma ação satívica? Né? Essa primeira classe de ações ela é necessária para que o karma yoga dê seus frutos. Quais são os frutos do karma yoga? Os frutos do karma yoga é o correto entendimento da sua posição diante do campo dharma, a compreensão de que os frutos das suas ações não decorrem de você. E o Karma Yoga ele te dá o quê? Uma tremenda de uma equanimidade. Então, sabe aquele movimento de pêndulo que, em geral, o Sansari passa? Quanto mais você aplica o Karma Yoga, menos pendulativo você fica. Cada vez você pendula menos. Cada vez o seu para-brisa do seu carro fica te jogando de um lado ou para o outro. Você não fica assim. Você vê aquilo ali passando na sua frente e diz, pô, é assim mesmo. Mas eu não estou acompanhando esse para-brisa indo para cá, indo para lá. Ninguém, quando dirige, fica assim, né? Eu acho que só quando o cara vai para a autoescola, no começo ele fica impressionado com aquela coisa virando para cá e para lá, que ele chega a confundir com os carros à frente. Mas depois ele vê esse movimento pendular, mas ele não se mistura com isso. Então, o Karma Yoga ele vai te dar equanimidade, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar uma integração com o campo dármico, um respeito pelo campo dármico, uma relação muito mais sóbria, muito mais inteligente e ampla com o campo dármico. Né? Na verdade, o Karma Yoga vai mostrar para você que entre você e o campo dármico tem um diálogo, tem uma relação, né? Tem algo que responde a você. Então, você vai aprendendo com ele. E um dos grandes benefícios do Karma Yoga é o desapego. Né? Você para de ser aquele centrão do campo dármico. Você entende que se considerar o centrão é simplesmente um absurdo por definição. Né? Quem estuda o Vedanta diz que isso é um absurdo. Como é que o cara vai se ver como centro, né? De algo que transcende muito a ele? Né? Então, essas ações, né, kármicas, sattva karmas, elas estão fornecendo karmas, mas elas não estão se apropriando deles, porque você não está se apropriando deles, porque você não está agarrado à expectativa em relação aos frutos. Você está agindo desapegadamente. Né? Quanto mais você dá para o campo, mais você cresce. Quanto mais você dá usando esse tipo de ação, mais você cresce. Mais o campo te responde, né, favoravelmente ao seu objetivo. O campo quer que você cresça, interessa a ele ter uma classe de investigadores entre todo esse naipe de jivas que existem. Todos esses papéis interessam ao campo serem bem feitos. Né? Seus gostos e aversões são criados por uma atitude de apropriação, são meus. Em suma, eles são desfeitos quando a atitude oposta é colocada em jogo. O Karma Yoga envolve ações que agregam valor em todas as situações. São como oferendas que contribuem para o bem-estar do campo do Dharma. Agora você juntou o que é o conjunto de valores preconizado por um Jiva e como ele aparece diante do campo dármico. Eles favorecem o bem-estar do campo dármico. Aqueles valores que a gente viu são todos favoráveis ao bem-estar do campo, né? Ao correto funcionamento do campo. A intenção de um Karma Yogi é consagrar os karmas satívicos na vanguarda de sua vida. Né? Em termos de ações, é o que há de mais importante. Ver que os karmas rajásicos são relegados a um status subordinado a sattva e eliminar os karmas tamásicos. É claro que você tem tamas útil para algumas coisas, né? O exemplo mais clássico é dormir. Outras vezes é quando tamas vem como contraponto a uma atividade muito intensa. Né? A pessoa, às vezes, ela está numa atividade rajásica muito grande pela própria imposição do campo. E aí vem um contragolpe de tamas, dizendo para o cara assim, por favor, pare, repouse. Então, tem que saber olhar isso para que você não tenha um burnout, né? Você não se queime na ação, você não use tanta ação que você não tenha um estresse. Né? Então, a gente tem que saber usar favoravelmente.
tem alguns aspectos de tamas que são muito bons, né? Mas eles estão muito ligados a uma parte mais fisiológica, né? Os bons aspectos tamásicos, eles te levam para um repouso necessário. Seja um repouso que você não está dormindo, ou seja, quando você está dormindo. Ignorar, né, uma onda tamásica que está apontando para um repouso necessário da sua mente e do seu corpo é cometer um erro que pode ter consequências. A consequência natural disso é o que a gente vê hoje em dia chamado de estresse. É muito comum o estresse físico e mental. Mas, a rigor, em termos de intenção, né, as ações tamásicas têm que ser evitadas, né? Não querer fazer o que lhe cabe, se envolver num monte de fantasias inúteis, fofocas sobre casos, sobre pessoas, se expor demais à mídia, é uma atitude passiva demais, né? Quando você sente isso, quando você fica muito tempo diante de uma tela de computador, de televisão, você fica embotado, né? Se você pegar demais essas imagens, passar demais elas, os canadenses provaram que o seu QI diminui, porque realmente você está embotado, provisoriamente ele dá uma queda. Quando você para de ficar tão exposto a isso, a coisa vai voltando ao normal, né? Então, isso quer dizer que a atividade, né, a boa atividade física e psicológica, ela volta ao normal na mente. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de exposição que deixa o indivíduo muito embotado. Você vai beber, aí você passa além da conta, né? Como muitas pessoas já fizeram bastante, inclusive eu. Então, você fica uma criatura bastante inútil, inclusive para você mesmo. Uma coisa é você tomar uma taça de vinho, a outra é você tomar tanto vinho que você não consegue mais raciocinar direito. Isso não faz sentido nenhum para o investigador. É um estado que tem que ser evitado a qualquer custo. Fofocar dos outros, e essas outras coisas que a gente sabe que valores, entre aspas, tamásicos levam a gente a fazer. Então, a pessoa fica muito lasciva, fica muito ligada à luxúria, né? Fica muito viciada em obter prazeres rápidos, né? Isso, uma vez obtido, leva o indivíduo a uma onda muito tamásica. Ele fica muito prostrado, né? Muito entregue naquilo ali, e muito provavelmente ele vai querer repetir aquilo, né? Então, tem que ter cuidado com isso, com os devaneios, né? Então, todos esses são karmas tamásicos, são ações tamásicas. Essas ações não acrescentam nada para o investigador e não acrescentam nada para o devoto também, né? Então, está aqui claro, ó, a intenção de um karma yogi é consagrar ações satívicas na vanguarda de sua vida, é o que há de mais importante, tá? Quando ele entra em ações rajásicas, ele subordina elas, né, a sattva, ao conhecimento, ao entendimento, e ele evita realmente os karmas tamásicos que estão baseados em valores, entre aspas, tamásicos. Isso tem que ser evitado mesmo. Se puder, retire da sua vida isso. Se tiver no seu alcance, bote para fora. É claro que é impossível eliminar completamente as ações tamásicas, está vendo? Ó, certas situações inevitáveis farão com que o executor machuque a si mesmo ou a outras pessoas. Uma pessoa deve sempre se esforçar para realizar ações satívicas, porque esse tipo de karma traz maturidade e crescimento espiritual, neutralizando a agitação que nasce do inevitável contato com situações e pessoas ímpias. Ímpio aqui é dito nas pessoas distraídas, né, em relação ao que elas são, pessoas que se envolvem muitas vezes em karmas tamásicos para obter uma satisfação. Aqui seriam mais pessoas altamente rajásicas e tamásicas, né, que acabam conseguindo o que elas entendem por bem em detrimento dos outros, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes, o melhor é evitar essas pessoas, né? Você as aprecia, sabendo que elas são você mesmo, mas nessa contextualização, né, de Nietzsche, no campo dármico, naquele momento, é melhor não ter contato com elas. Vai fazer o quê, né? Paciência. Você não vai andar por uma trilha e não vai chutar uma pedra, você vai evitá-la, né?
ou você vai dar de cara com uma parede, né? Uma pessoa condicionada, vocês já viram como é, né? Com nós mesmos, com os outros, é uma parede, né? Você não anda numa trilha dando cabeçada nas pedras que aparecem, você contorna, né? Então, não se perde tempo com isso, né? Tudo tem o seu lugar, ninguém aqui está para julgar ninguém, isso não tem relevância para a gente, né? Vamos deixar as pessoas serem o que elas são. Elas são problema de Ishvara, ele que se vire com isso. Ele botou esses sanskaras todos. Sério, gente, só ele tem competência para lidar com isso. A gente não está dizendo assim, então fica com você, Ishvara. Não, não é isso. É ele mesmo, ele que tem que se virar. Não, não se perde tempo com isso, né? Criando projeções sobre essas pessoas, recriminando. Se você quiser se lembrar de uma pessoa dessa, se lembre da melhor forma possível. Olha, sou eu mesmo, embotado. Olha só como é que fica a coisa. Né? Mas sou eu mesmo, só que estou cheio de mofo. Olha como é que eu apareço de tudo que é jeito. Né? Você pode começar a ver o lado meio tragicômico da coisa, porque é meio tragicômico, né? É tão absurdo que a gente começa a rir, mas tem muita dor, né? Sempre. Então tem que ser muito sóbrio o tempo todo, né? Se puder juntar bom humor com sobriedade, você está muito bem. Nossa Senhora, você vai pelo caminho do meio assim, que é uma maravilha. Né? Então, seja sóbrio e bem-humorado. Né? Dê para Ishvara o que é dele. Isso tudo é problema dele. Só ele sabe lidar com essa confusão toda. Né? A nós cabe lidarmos com a confusão que nos diz respeito. E já dá muito trabalho, né? Querer arrumar a confusão dos outros que você não tem como resolver mesmo, você não tem como resolver. Né? Aí vai querer se meter com algo que não tem como resolver. A sua situação já muitas vezes é periclitante, aí vai querer trazer algo impossível, né? A gente vai se concentrando no que dá para fazer, né? Uma palavra boa é execuibilidade, né? O que é possível fazer, né? O que é funcional aqui diante do meu objetivo? Isso não é egoísmo, pelo contrário, você está fazendo um grande serviço ao campo dármico. Você está colocando muito menos tumulto no campo dármico do que quando você toma as dores dos outros para si, né? Que no fundo é uma mera projeção. O Krishna fala, né, no Gita, que querer fazer o Dharma do outro, né, é perigoso. Né? É uma roubada, isso sim. Acho que muitos aqui já se envolveram com isso e viram as consequências nefastas disso, viu? É isso mesmo, bem lembrado, né? O próprio ser adverte no Bhagavad Gita para não se meter com o Dharma dos outros. Né? É melhor você fazer mal feito o seu Dharma do que você fazer muito bem feito o Dharma do outro, né? Então, se é para você ficar no chiqueirinho, fica no seu. Você se lambuza com a sua lamazinha, né? Não vai tentar deixar o chiqueiro do outro reluzente, que ele vai acabar ficando zangado com você, né? Você lembra que tem um livro do James Joyce, que é o livro das Gunas, que ele entrou na casa de um amigo dele, na Califórnia, e ele disse assim, nossa, fulano, mas que casa bagunçada, horrível isso, como é que você lida com isso? Aí o amigo dele disse assim, eu sei que isso aqui é um chiqueiro, mas esse tipo de cocô é quente, fede e é meu. Como quem diz assim, pô, deixa eu com a minha bagunça, não vem se meter aqui, que isso aqui não diz respeito a você. Tá bem feito, bem feito. Para parar de ficar cutucando, né? Você vai cutucando um Jiva, cutucar Jiva, sabe? Sem ele estar disposto a, é que nem você cutucar uma onça numa toca escura. Vai sair pancada e feia, tá? Esse decorre da própria dinâmica do campo dármico, né? Você tem que tentar atuar no campo dármico da melhor forma possível. Chamar coisas para você que você não tem como resolver é um desastre. Já Jesus dizia, né? Aqueles que estão dispostos, peguem a sua cruz e me sigam. Não é pegar a cruz dos outros, não. Né? A sua cruz já basta, é uma cruz mesmo. Se vira com esse trambolho que você arrumou aí e deixa os outros se virarem com o deles. Me segue, né? Eu tenho orientações, né? É isso que ele está querendo dizer. Pega a sua carga e deixe se orientar por mim. Né? E os outros que peguem a carga deles e que se deixem orientar por mim. Né? Não confunda coisas, porque não vai dar um bom resultado. Depois você vai ter que desfazer essa bagunça toda.
né? Aí ele entra aqui no tópico, é um tópico delicado, né? No Vedanta que eu vi como isso é delicado. Karma Yoga e os pecados da omissão, as omissões de ações. Pecado é um termo dessa prática de arco e flecha, né? A origem dessa frase, eu acho que é latina, desse termo é latino. E ele significa meramente errar o alvo. Só isso, né? Está errando o alvo. Estou pecando, eu sou mal, eu sou isso. Não, você não é nada disso. Você não é bom, você não é mal. A gente sabe que a gente não tem atributo. Mas imite, se você está pecando, é porque a sua pontaria não está boa. A sua pontaria não está boa, o seu arco não presta, sua disposição não está boa, suas flechas são vagabundas. Então você vai ter que dar uma melhorada. O Vedanta é bom para isso. Pecados são ações autoinsultantes que trazem descrédito ao pecador, entre aspas, que é o ser sob o feitiço de Maya. É o ser associado, no nosso caso, Jiva, associados a um corpo sutil e a um corpo físico. E a um corpo causal, tá? Eles são de dois tipos: os pecados de comissão e os pecados de omissão. Engraçado que em português tem isso, eu não sabia. Pecados de comissão são ações que são contrárias ao Dharma. Essas ações ferem o autor e ferem os outros. A emoção mais óbvia associada ao pecado é a culpa, que o indivíduo sabe que está pecando. Já os pecados de omissão não surgem de nossas vássalas, mas produzem emoções inúteis, que se originam do fracasso em fazermos o que é exigido em uma dada situação. O exemplo mais comum é o não pagamento de impostos. É bem escrito para o norte-americano isso aqui mesmo, né? Porque o serviço lá de imposto de renda é feroz, né? Você sai da linha lá, você está ferrado, né? Então, ele dividiu esses dois aqui. Para nós, assim, né, esses pecados de comissão, que são aqueles que ferem ao Dharma, é que são os mais graves, porque eles mostram, né, se você vê um pecado de comissão de sua parte, ele está mostrando que você está ligado a uma vássana vinculativa. Tá? Isso que ele está mostrando. Está aparecendo aí uma vássana sua, é melhor você saber qual ela é, para quando ela aparecer de novo, você possa neutralizá-la com conhecimento, né? Você sabe que teve um problema, mas muitas vezes você não sabe qual é a vássana, qual foi a intenção que gerou aquilo. Mas se você olhar com cuidado, você começa a detectar sempre a intenção. A intenção, ela vem como um pensamento muito sutil, muitas vezes. É isso o que a prática do Vedanta vai deixando mais claro. Você vai virando um leitor, né? Você vai virando um decodificador desses processos muito sutis que ocorrem no nosso corpo sutil. Por isso que ele é sutil. Tá? Esses pensamentos, esse verdadeiro universo do Jiva, ele é todos esses pensamentos, todas essas intenções de ação. Essas aí que é onde a investigação mais eficiente ela chega. Ela chega na intenção da ação. É o modo mais eficaz de você interceptar uma ação. Ah, como é que eu faço isso? Não sei, se vira, vai treinando. Uma situação, a seguinte, você começa a ver que a situação está se repetindo, aí você agora vai investigar essa experiência, né? Como é que ela começa? Como é que começa essa intenção? Antes de virar essa ação, você vai mapeando tudo. É essencial esse mapeamento. Cada um vai descobrindo o seu jeito, isso é pessoal. O Vedanta ele é um ferramentão só, mas a aplicação dele é pessoal. Já esses de omissão é aquelas coisas que a gente tem que fazer e não faz, né? Geralmente é um dever que você tem diante da ordem estabelecida da sociedade. Esses são os pecados de omissão mais comuns, né? Eu não pago uma multa, eu vou lá, aí vejo que eu não posso parar naquele lugar. Não, eu vou parar por um instantinho, eu volto, estou multado, né? Aí vou, não pago a multa, aí crio um caso com a administração pública. É aquela frase de Jesus, né? Pô, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pô, o que o campo dármico, em termos da sociedade, te exige? Dá, cara.
porque é um inferno quando você começa a cutucar isso. Todo mundo aqui sabe disso. Marcelo fica rindo porque ele já mexeu com direito. Ele, a vida dele foi ser advogado. Né? Eu trabalho no atendimento, né, no direito, numa vara trabalhista, é um inferno isso. Né? Então, quanto menos atritos você tiver com a ordem social, melhor. Melhor. É como Jesus dizia, dê a César o que é de César, esquece isso. É como a sociedade está se organizando. Você não está aqui para brigar com a sociedade, nem para tornar a sociedade melhor brigando com ela. Você vai tornar a sociedade melhor se tornando um bom carmiote, por exemplo, né? E conhecendo a sua verdadeira natureza. Aí eu te garanto que você vai deixar a sociedade melhor, porque você vai atuar de um modo bastante adequado com o campo dármico. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado disso para não levantar bandeiras e isso não prejudicar o seu trabalho como investigador, né? Como investigador, como aquele que quer saber da sua natureza. Às vezes até atrapalha o campo dármico, esse tipo de voluntarismo. Né? Eu já briguei muito com a sociedade e eu vou dar o resumo para vocês. Não vale a pena. Você se queima de tudo que é lado. O que você acha que é justo não vai ocorrer. Ninguém entende nada e você acaba se dando muito mal. Então, como a gente aqui está interessado em Vedanta, na verdade que somos, deixa isso para lá. Né? Isso me lembra um cara que eu já comentei aqui, era o mago branco da ilha de Chipre, chamado Dascalos. Ele, inclusive, até tomou parte na guerra cipriota, né, entre o Chipre turco e o Chipre grego. E ele usava metralhadora, ele nunca deu um tiro com aquela metralhadora. E onde ele estava, ficava tudo quieto. Né? Não tinha briga, porque o outro lado gostava dele também. Então ele dizia assim, olha, você tem que pular fora disso. Pula fora disso em atitudes. Então eu estava lá com a minha metralhadora, eu não corria problema nenhum. Não dei um tiro, graças a Deus, naquela guerra miserável. Né? Onde eu estava só tinha tranquilidade, ninguém brigava com ninguém. Então, o indivíduo ele tem que se abster um pouco, né, de tomar parte nesses conflitos, senão ele pode criar desavisadamente, na melhor das boas intenções, mais problemas ainda para ele e para os outros. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso tudo? Que a gente comentou aqui. O mais fundamental que eu vejo aqui é que a pessoa tem que ter cuidado com a culpa. Né? A culpa vai trazer para você uma coisa que você não é. Né? O que a culpa quer dizer? Se a gente for olhar dentro do Vedanta, com muito cuidado, a culpa, quando você aceita uma culpa, não quer dizer que você não tenha feito ali uma bobagem, mas você não corrige a bobagem se sentindo culpado. Essa aqui é uma grande verdade. Você corrige uma bobagem mudando de atitude. Né? O que a culpa significa para o investigador? Que ele está trazendo o resultado, fruto daquela ação, como se fosse uma coisa dele. Tá? Então, essa é a visão. Então, você aplica a visão do Vedanta aí. Não posso trazer a culpa para mim como sendo minha, porque a culpa não pode ser entregue para mim, porque os frutos dessa ação não cabem a mim. Né? Eu não sou responsável especificamente por esses frutos. Quem é responsável pelos frutos é o campo dármico. Agora, se você se meteu numa ação e isso lhe deu problemas, você pode corrigir ela mudando o modo como você se engaja naquela ação específica. Isso não está muito teórico, não, né? Isso está bem claro, não é? A gente muda de atitude. Se você carregar a culpa, na hora de você agir, você vai agir com culpa. Você vai agir como se você fosse o responsável pelos frutos das ações. E nós sabemos que isso não é possível, isso não tem fundamento. Então, o melhor modo de lidar com a culpa é não assumi-la e tomar a atitude adequada. Eu falo isso para a pessoa não assumir a culpa, porque muitas vezes as pessoas jogam culpas uma em cima das outras. Então, tem que ter muito cuidado com isso, para você não trazer um fruto, o nome de um fruto chamado culpa, para você, porque não vai ajudar em nada, a resolver nada. É que nem quando a gente fica zangado com uma pessoa que tem uma índole ruim. A zanga em relação à pessoa que tem uma índole ruim não vai torná-la melhor e vai fazer, sabe o quê? Vai machucar o seu corpo sutil, vai botar ele funcionando mal.
como se você tivesse jogado areia no seu tanque de combustível, né? Vai ficar com aquele rame-rame ali e não vai resolver nada. Então, isso a gente chama de objetivar a vida. É o que às vezes você vê o James escrevendo, né? Você objetiva a vida, você vê a coisa de um modo objetivo, de um modo factual, né? Isso que é ver a vida de um modo factual. Já que eu vou intervir para tentar ajudar isso, como é que eu vou intervir? Mudando de atitude, mudando minha visão, né? Você tem que trabalhar de um modo que não crie mais atritos, nem para você, nem para os outros. Tudo isso vale muita reflexão, principalmente na hora que as coisas ocorrem, que é o melhor modo de refletir, é na hora. A coisa ocorreu, você bota o conhecimento em atuação. É o mais adequado, nível de asana o tempo todo. Identificação com o fazedor, né? Mas que isso também não sirva para um salvo-conduto para eu não sou o fazedor, então não tenho que Então não tem que arrumar fazer nada, nada. não tem que fazer nada, não é isso, né? Acho a pessoa Não é isso. Não é isso. É verdade, é bem lembrado isso. Na verdade, o campo dármico, ele solicita, né, a ação adequada, né, o tempo todo, né? E muitas vezes quem tem que fazer a ação adequada é você mesmo, né? Alguém vai ter que fazer. Não adianta dizer que Deus, como Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. a questão é você não se identificar, mas você é um instrumento, né, do campo dármico para que ocorra a ação. Né, Exatamente, através de você faz você é um parte do campo instrumento. dármico, né? Aí é bom revisitar aqueles conceitos de ação e inação, inação e ação, né? É, é, porque senão o indivíduo, ele, através de um golpe de projeções, ele se retira em termos de significado do campo dármico, o que também é impossível, né? Isso não faz sentido, ele faz parte do campo dármico. Aí algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando isso, né, em alguns encontros de apontar direto. Como Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Aí você, pois é, você acabou de criar uma realidade onde existe Deus em você, né? Meus parabéns, meus parabéns. Você realmente é muito, muito claro no que você está querendo, né? Você cria um universo onde tem Deus e você só, né? Já que Deus está fazendo, por mim não precisa passar ação nenhuma. Tá bom, entendi. Então, o Vedanta mostra que esse posicionamento ele está completamente equivocado, né? O seu jiva faz parte do campo dármico, não tem como não fazer, né? Não adianta você escapulir, né? Não é isso. Negar o fazedor não é isso. Aí pega o gancho aí que o Marcelo, né, veio. Negar o fazedor não é o indivíduo se eximir de ações, não é isso. Negar o fazedor é quando o indivíduo entende que as ações são perpetradas pelos gunas, elas são impessoais. Elas não estão decorrentes da vontade específica do jiva, né? Uma ação realmente satífica não está decorrente da vontade do jiva. É como se os gunas capturassem aquele jiva ali naquele momento e botassem ele para atuar naquele contexto. Isso que é se entender como não fazedor. Você é a consciência, você é o não fazedor, você é a carta, mas o seu jiva é sim uma pecinha nessa engrenagem do campo dármico. E os gunas pegam ele para agir mesmo. Então, continua aquele marionetezinho que a gente vê, né? Continua o marionetezinho. Só que agora você sabe que você não é o marionete, né? Quando o ser humano se dá conta de que a atuação do jiva é como se fosse de um robô, aí ele consegue objetivar o jiva e ele vê que ele não é o jiva. Aí ele entende, ele vê, caramba, é mesmo, né? Isso ocorre por forças do campo, né? Eu consigo ver tudo isso. Eu, no fundo, não tenho nada a ver com isso. Isso vai ocorrendo. Quer eu queira, quer o Givinha queira ou não. Né? E eu estou aqui vendo esses quereres e não quereres e a coisa ocorrendo. Né? Para que a gente não confunda, né? Bem lembrado pelo Marcelo, a gente não confunda isso. Né? Vamos, então, nos omitir no campo dármico, que vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. Vai ser só um truque que você vai fazer para se enganar, né? E depois vai ter que ir lá e pegar essa ilusão e tirar do baú de novo, né? Botar ela à vista de novo. Alguém quer comentar mais uma coisa sobre isso? Isso é um grande truque que se faz, né? Eu já vi isso inúmeras vezes. Ainda bem que eu nunca acreditei nisso. Sempre tão absurdo, mas já vi muita gente usando esse recurso.
Bom, isso aqui é o que eu deveria ter postado no grupo, essas 5 oferendas. Gente, isso aqui é muito importante, viu? Isso que ele vai falar aqui agora é algo que, se for compreendido realmente na sua vida diária, ele vai tornar o seu jiva muito composto, muito inteirado e muito adequado ao campo dármico. A gente chama isso de Panchamahayanas, são as 5 oferendas, né? É claro que a gente está falando aqui de ações que estão ligadas à tradição hinduísta, especificamente a védica. Mas eles fazem isso muitas vezes de forma ritualizada. Mas nós podemos fazer isso através de um escrutínio mental e emocional nosso, e isso é muito importante. Essas 5 oferendas são ações compulsórias, ou seja, o Vedanta preconiza isso independentemente de ser do agrado do investigador ou não, do Karma Yogi ou não, do devoto ou não. Tá? Elas não são nascidas de nossos gostos e aversões, e elas são necessárias para a prática formal do Karma Yoga, cuja omissão resulta em karma ruim, papa. O karma ruim é experienciado como uma desordem subjetiva, uma desordem no seu campo sutil, no seu sistema de significados, tá? É uma desordem nos significados, nas prioridades, na sua capacidade de objetivar o campo. Ela obstaculiza essa desordem, o fluxo de amor para as pessoas ao redor e impede a investigação. Elas são muito importantes. Elas vão tornar o seu corpo sutil, elas colaboram para a equanimidade do seu corpo sutil e para a pacificação dele. Essa primeira aqui é fundamental. Aí você vê, né? Isso aqui é pura devoção. Adore a Deus em alguma forma. Vamos ampliar isso um pouco, né? Adore Deus de algum jeito. Veja como você funciona melhor com isso. Um dos maiores problemas com o mundo ocidental é um problema muito grave, gente, da não dualidade, é o desprezo pela religião, o que é compreensível de um certo ponto de vista, já que um sofrimento inacreditável ao longo da história foi infligido em nome da religião em várias culturas. Mas abandonar o impulso religioso, que é apenas o ser amando a si próprio, porque a igreja perde de vista o espírito religioso volta e meia, é tolice. O impulso religioso ele é inerente ao ser humano. Qualquer cultura tem religião, algum tipo de religião. A necessidade de adorar a Deus está tão arraigada quanto o desejo por uma identidade. Na verdade, ser um adorador de Deus é uma identidade também. Vocês já repararam nisso? Né? Um devoto exclusivo mesmo, consumado, a identidade dele qual é? É um bhakta consumado, é um adorador de Deus. Essa é a identidade dele. Os karma yogis adoram Ishvara entregando os resultados de suas ações a ele, confiando que Ishvara sabe o que é melhor. Olha as consequências dessa postura. Você está adorando a Deus, você está confiando em Deus, está entendendo que você deve ofertar as ações ao campo, né? E você pode fazer isso de muitas formas. Você tem um largo espectro que pode ser usado para fazer isso. O Bhagavad Gita fala, né? Você pode ofertar as ações, ou então você oferta, não precisa ser um grande ritual, você oferta água. Olha que coisa interessante, muito antes, né, das igrejas neopentecostais, já havia essa oferta de água, né, milênios antes, a Deus, né? Você oferta água, você oferta uma folha, você oferta uma flor, uma fruta, né? Como você faz isso? Você vai ver na sua vida, né? Você está olhando uma flor numa banca de fruteiros, você não vai roubar a fruta mesmo, né? Você está só ofertando ela a Ishvara.
Oh, estou oferecendo isso, você faz isso no seu corpo sutil. Isso vai mudando o modo como o seu corpo trabalha, ele vai modificando. Várias funções dele vão sendo ocupadas por esse tipo de oferta no seu dia a dia, né? Você pega uma flor no meio do seu caminho, oferta Ishvara. Isso tudo vai alterando o modo como a sua mente está sendo ocupada. E acredite, tem circuitos, né, dentro do nosso cérebro muito adequados para lidar com isso. E eles liberam bastante serotonina quando isso ocorre. Por isso que os devotos muitas vezes entram em êxtase, né? Porque aí o cara é inundado por aquele bava repleto de serotonina. Né? O que é isso? Isso é uma prática. Quanto mais você pratica, mais você aciona esses circuitos, né? Inicialmente, a pessoa pode até achar esquisito, como eu já achei isso, né? Mas você vai compreendendo e vai introjetando e compreendendo, e você vai vendo os resultados disso. Isso vai aparecendo, né? É mais uma coisa do Vedanta que você pratica com confiança, até que você veja com fé, até que você veja que está correspondendo ao que as escrituras estão dizendo. Realmente, o seu aspecto devocional aumenta. Tá? Então, isso não pode ser negligenciado, tá? Isso aqui é fundamental. Estudar Vedanta também é uma forma de adoração a Deus, porque as escrituras do Vedanta são consideradas revelações de Ishvara, né? Então, especificamente aqui ele está falando de Karma Yogis, né? Agora a gente estaria falando de um ponto de vista mais satívico, quer dizer, mais de Gnana, né? Eu estou estudando Gnana. O que é isso? Isso é uma oferta a Deus também. Então, é bom, quando você está lendo Vedanta, você saber que você está adorando a Deus lendo Vedanta, estudando Vedanta, meditando sobre Vedanta, aplicando na sua vida prática, né? Para você se redimensionar, se recolocar no campo dármico, né? Você também é um karma yogi, você entrega o resultado das ações espontaneamente a Deus. Então, você está atuando de um modo devotado. Olha que bacana. Por isso que as pessoas dizem que devoção e conhecimento andam juntos, né? Eu consigo entender o ato de ser um Gnani Yogi e um Karma Yogi como atos devocionais. Olha que bacana. Você pode se reler, se ressignificar, se enxergando desse jeito, né? Como Gnani Yogi, eu sou um devoto também. Como um Karma Yogi, eu sou um devoto também. Aí começa a convergir aquilo que parece separado. Conhecimento e devoção. Não, não estão separados, é impossível. Nunca tiveram. Tá? Muito importante esse item 1, viu? Para mim, ele é o mais importante de todos, mas todos são muito importantes. O outro é a reverência aos pais, ou no sentido mais abrangente, aos seus antepassados. Isso vai tornar você um cara em paz com todos os conflitos que você teve, que, em geral, os conflitos que a gente leva para a vida são conflitos que foram criados na base da família quando a gente era muito jovem, né? Criamos um monte de projeções inconscientes, a gente carrega isso sob forma de vásanas, às vezes compondo os nossos sanskaras de um modo muito decisivo, e a gente atua de um modo conflituoso no campo dármico, muitas vezes porque interpretamos uma vida familiar com uma visão conflituosa. Então, quando você começa a reverenciar os seus pais, respeitá-los, etc., depois de um tempo, a sua base de conflitos do corpo sutil, ela inevitavelmente ela diminui, o que prova também que a nossa criação de conflitos é uma projeção que foi assumida de modo inconsciente. Então, a maioria das nossas coisas, sejam elas positivas ou negativas, vem dos nossos pais. Por isso que é importante fazer as pazes com os pais e amá-los, nem que seja ressignificando totalmente a sua relação com eles. Pratique. Funciona. Eu assino embaixo, é incrível. Você não pode culpá-los, tá? Porque quando jovens demais para pensar por si mesmos, eles aprenderam aí dos seus pais, dos seus avós, aquilo que ensinaram a você, embora você tenha que investigar isso. Ou seja, o pepino foi para você, né? É o seu papel agora. Você que vai ter que resolver esse novelo de lã embolado. Né? É bacana, aproveita isso. Né? Quem sabe você está liberando uma cadeia de karmas aí fazendo isso, né?
Provavelmente está, cara. Né? Essas práticas do Ho'oponopono, aquele outro do Berto Hellinger, que eu esqueci, constelação familiar, trabalham com isso, né? Com liberações de cadeias de karmas geracionais. Né? Você provavelmente está trabalhando desse modo também, quando você ressignifica o modo como você vê seus pais, tirando a culpa deles. Né? E aí, por incrível que pareça, mesmo que você não tenha gostado dos seus pais, você começa a sentir um profundo amor, inclusive um amor reverencial por eles, pelo simples fato deles terem sido seus pais, sem importar o que eles tivessem feito. Isso, na verdade, o que você está fazendo? Você está oferecendo um buquê de rosas para o campo dármico quando você faz isso, né? Flores perfumadas de beleza. Olha que alívio para o campo dármico um cara que retira a culpa dos pais dele. Isso é um alívio, né? É uma alegria. Então, é um encargo que bateu na sua mão, mas pode ser um encargo muito interessante, né? Porque vai modificar o modo como você está vendo a situação. Enquanto não houver nenhum ressentimento em relação aos seus pais, e eu vou pular aqui esse travessão que está muito grande, depois a gente volta para ele. Enquanto não houver ressentimento em relação aos seus pais, e se você puder ver as dádivas que eles lhe deram e honrá-los em seus pensamentos diariamente, isso é o suficiente. Olha que bacana. Você faz isso no corpo sutil, você vai usando o seu discernimento, a sua memória, você puxa da memória, ressignifica ela pelo corpo sutil. Vocês estão notando que a gente pega várias funções do corpo sutil e está deliberadamente modificando o modo como elas atuam? Isso é fundamental para quem estuda Vedanta. Todo aquele monte de funções que foram condicionadas de modo embolado, você agora começa a usá-las deliberadamente. Olha o que ele escreveu aqui. Enquanto não houver ressentimento em relação aos seus pais, e se você puder ver as dádivas que eles lhe deram e honrá-los em seus pensamentos diariamente, isso basta. Agora, o que tem no travessão? Aí vem a pura compreensão, desde que você possa entender que eles fizeram o melhor possível de acordo com a compreensão que tinham. Não tem um pai que diz assim, eu vou fazer isso para ferrar meu filho. Vamos ser sinceros, né? Por mais que ele reprima o filho dele, a intenção não é ferrar o filho. Isso não faz sentido. É que nem o indivíduo que levanta da cama e diz assim, hoje eu vou fazer de tudo para ser infeliz deliberadamente. Não existe isso. Isso não existe. Isso não faz parte da intenção. A gente tem que aprender a relevar pela compreensão. Então, enquanto não houver ressentimento em relação aos seus pais, desde que você possa compreender que eles fizeram o melhor possível de acordo com a compreensão que eles tinham na época, e se você puder ver as dádivas que eles lhe deram e honrá-los em seus pensamentos diariamente. Isso basta. Enquanto você conseguir trabalhar assim, você pensa neles diariamente, cada vez de um modo mais devotado, mais honrado. Né? Façam isso todo dia para vocês verem o efeito maravilhoso que isso dá em relação à visão que vocês têm dos pais. Se alguém tem aqui, como eu já tive, uma visão conflituosa. O resultado é muito bacana. Agora, é uma insistência, né? Tem que insistir sempre. 3, adoração das escrituras, que é o que, no fundo, a gente faz. Né? O propósito do Karma Yoga é ganhar um temperamento contemplativo. O propósito do Karma Yoga é aumentar a carga de sattva do seu corpo sutil. Pronto, esse é o resumo. Para que você possa assimilar o significado dos ensinamentos. Quanto mais sattva, mais você pode refletir isso adequadamente. Mas você não deve pensar que, num belo dia, começará a investigar quando for contemplativo. Né? Você deve reservar, isso sim, meia hora ou 1 hora ou mais por dia para estudar o Vedanta. Né? Estudar o Vedanta não é ler páginas, não, uma atrás da outra. Né? É você se deter no que interessa. Você pode ler páginas ou pode ler 3 linhas, mas ficar com elas por um bom tempo. Você não se torna contemplativo de uma hora para outra. Você tem momentos contemplativos ao longo do dia, juntamente com insights. A passagem de uma mente voltada para fora para uma mente introspectiva é gradual.
Olha as dicas que ele vai dando. Um dia você vai perceber quão clara e pacífica sua mente se tornou, mesmo no meio de uma vida agitada. Muitos já estão tendo essa experiência aqui no grupo. O Karma Yoga é para fazedores, que têm um forte desejo de libertação e que compreendem o valor do conhecimento. Né? É claro para essas pessoas o valor do conhecimento. Um Karma Yoga que ele compreendeu o valor do conhecimento, o que está acontecendo aqui? No fundo, um Gnana Yogi que compreendeu a eficácia do Karma Yoga para sativizar a mente e servir ao seu objetivo último, que é assimilar o que está nas escrituras. Então, vá continuamente, vá absorvendo, que nem uma esponja, absorvendo de verdade. Não é uma questão de volume. A revelação ela não ocorre depois que uma pessoa lê X ou Y, não é isso. Essa sacação pode ocorrer de uma hora para outra. Né? Pode ser que a pessoa tenha lido muito, pode ser que tenha lido pouco, a gente não sabe. Mas o que é importante é o indivíduo ver o que ele está fazendo. Eu estou tornando a minha mente o máximo satífica possível. Tá? Então, ele procede para isso. Ele procede para tornar a estrutura dele capaz de um bom reflexo. É isso que ele está fazendo. Sabe aquela coisa de ilustrar o espelho, que tem tanto ensinamento, né, espiritual? Você tem que ficar, né, passando limpa-vidros toda hora, deixar bem reflexivo. É o que a gente está fazendo aqui. O serviço à humanidade. Por exemplo, uma doação. Ou você simplesmente dá o seu tempo para quem precisa na hora. Ó, serviço à humanidade. Quando alguém quer algo de você, veja, com cuidado mesmo, com critério, se você não pode dar a essa pessoa o que ela quer, supondo, claro, que seja um desejo razoável, né? Que tenha uma base de valores humanos, éticos por trás disso. Se você está ajudando os outros, pelo menos você não está desperdiçando o seu tempo satisfazendo hábitos tamásicos e rajásicos. O serviço assistencial cultiva sattva. É difícil de praticar, porque o ego pode facilmente idealizar que ele é superior àqueles que só cuidam de si mesmos. Né? É uma armadilha. Por isso é importante mantê-lo simples. Evite ideias grandiosas como salvar o mundo. Via de regra, essas ideias grandiosas são motivadas pelo desejo de fama. Ishvara apresenta todos os dias oportunidade para servir aos outros. Servir os outros não significa fazer o que os outros querem que você faça, não é só isso, embora isso possa ocorrer também. Significa estar aberto aos outros, não excluí-los. Servir-os, quando você está incluindo uma pessoa, está aceitando ela do jeito que ela é, você está prestando um serviço aos outros, está prestando um serviço a essa pessoa, você está prestando um serviço a Ishvara. Servir aos outros requer uma considerável atenção, requer muito cuidado, né? Muita alerticidade, porque o ego, nascido de um sentimento de inadequação e inferioridade, procura oportunidades para se sentir especial e virtuoso. Ou seja, servir os outros pode servir a um indivíduo que seja um caçador de virtudes. Embora as virtudes sejam apreciadas, o nosso objetivo aqui não é ter um corpo sutil virtuoso, não é esse o objetivo, embora isso possa facilitar. O serviço aos outros deve ser baseado no reconhecimento da unidade essencial de todos nós. Também é sábio, porque tudo que precisamos vem através dos outros. Os indivíduos orientados para o serviço à humanidade, são, em geral, bem cuidados pelo campo dármico. Tá? Em geral, têm um bom cuidar, né? São mantidos e garantidos pelo campo dármico. Ao campo dármico interessa pessoas assim, que trabalham, como a gente viu lá em cima, né, nos karmas satívicos. As ações satívicas visam o bem-estar do campo. E servir aos outros, né, considerando ética, né,
bons valores, boas intenções, tanto de quem pede quanto de quem serve, é um bem para o campo dármico. Adoração a todos os seres sencientes. Aqui vai haver uma grande discussão que tem aquela coisa ligada ao vegetarianismo. Deixa eu ver se ele vai tocar nisso aqui, eu não li isso. Eu vou ler isso aqui. Vamos lá. Varia com a situação, viu? Um cara lá no meio da caatinga, quando não tem nada para comer, vai ter bode, né? Então, ele vai comer salada de palma, que é salada de cacto, com carne de bode. É isso que ele vai fazer. Se ele não fizer assim, ele morre. Se a esposa dele não fizer assim, não tem leite para alimentar os pequenininhos, né? Então, a gente tem que ter tem que olhar tudo isso no contexto, com muito cuidado. 5. Adoração a todos os seres sencientes. A apreciação da unidade de tudo deve incluir todas as formas de vida. Pratique isso respeitando o meio ambiente. Recicle. Seja consciente da sua pegada de carbono, né? Vê se você gera muito resíduo tóxico no ambiente. Seja o melhor que você possa, verde. O vegetarianismo é uma boa maneira de adorar a vida. Para quem tem uma propensão ao vegetarianismo, para quem se dá bem com ele, é uma boa maneira de adorar a vida. O veganismo também. A essência da adoração no Karma Yoga é a renúncia aos resultados das ações. É a postura, né? A Karma Yoga é uma postura em relação ao campo dármico, e é isso aqui, é renúncia aos resultados de ações. É uma prática difícil, porque a gente realiza ações, por quê? Porque a gente está sempre visando resultados. Se você for solicitado a renunciar aos resultados, por que você executaria alguma ação? A resposta é a seguinte, ela é dupla. A ação ela não é opcional. Na medida em que vivo, é aquilo que a gente falou lá em cima. Sou inexoravelmente impelido à ação pelos 3 gunas. E a segunda resposta, né? Eu quero estar livre de preocupações para que a minha mente esteja disponível para a investigação. Nota sempre que ele está sempre subordinando tudo, né, ao Gnana Yoga. Sempre. A nossa meta sempre é essa. As ações compulsórias produzem benefícios materiais, como dinheiro, nome, fama, status, posses, etc. E também benefícios espirituais. Uma mente qualificada para o Gnana Yoga, para compreender a não-dualidade, um professor adequado e a oportunidade de estudar as escrituras. Infelizmente, só podemos escolher um desses benefícios, não ambos, porque os resultados são mutuamente excludentes. Eles entenderam isso? Eu tenho ações compulsórias, né? Elas produzem tantos benefícios espirituais como materiais. Se forem materiais, eu vou estar envolvido no samsara, em reproduzir o samsara. Já nos benefícios espirituais, a minha meta é sair da significância do samsara. Então, ele está querendo dizer o seguinte, se a sua meta realmente é o autoconhecimento, você deve visar, através das ações que são compulsórias no campo, realmente o benefício espiritual. É tudo o que a gente está querendo aqui. Essas ações todas devem estar o quê? Bate aquela velha tecla. Devem estar voltadas para a sativização do corpo sutil, né? Então, você vai escolher. Eu posso escolher entre 2 ações. Qual é que eu vou escolher? Se você pode escolher mesmo, escolha sempre a ação satívica. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas vai ser em detrimento dos meus desejos. Ótimo. Melhor ainda, escolha e pratique. Melhor ainda. Né? Melhor ainda mesmo. Então, escolha sempre a ação satífica, sempre que puder. Sempre que você tiver uma escolha, ela estiver disponível, vá atrás da ação satívica. Olha, essas 5 oferendas são muito fundamentais. O não cumprimento dessas 5 oferendas leva ao pecado de omissão. Isso diante do ensinamento do Vedanta, tá? Porque elas são obrigatórias. De algum modo, você tem que resolvê-las. Você quer ver uma ação interessante? Adoração a todos os seres sencientes. Eu vi um documentário na Netflix sobre fungos.
E é um documentário extraordinário, extraordinário. Ele é maravilhoso, ele mostra uma capacidade de inter-relação entre o que a gente chama partes da natureza por meio dos fungos, que é surpreendente. Você podendo escolher entre ver um documentário desse e ver um filme desses a Hollywood, banhado em sangue, o que é melhor em relação a uma ação satírica? Poxa, não precisa nem explicar, né? Um vai te levar para um reconhecimento e uma honra dessa criação. O outro vai te levar a ver um monte de ações adármicas, né? Tudo sapecado de ketchup e adoidado de cinema. Então, né, é aquela coisa, para que você vai ficar banhando seus olhos de sangue, né? Mesmo que seja um sangue artificial, né? Vê uma coisa legal, vê um documentário desse, ou aqueles do David Attenborough, que tem, né, quando ele percorreu durante décadas os continentes, foi vendo várias espécies, foi vendo a interação daqueles povos com a natureza. Isso você já está prestando uma honra à criação, né? Porque você está colorindo os seus olhos, está colorindo o seu corpo sutil com beleza, né? Está colorindo tudo isso com Ishvara, é Ishvara aparecendo, né? Então, tem muitos modos da gente fazer isso, mas isso aqui tem que ser feito sempre. Isso aqui é importante. Quando comecei a fazer isso, especialmente o item 1 e o 2, porque o 3, o 4 e o 5, de uma certa forma, eu já fazia, eu notei uma sativização da mente tremenda, tremenda mesmo. E eu comecei fazendo isso forçando a barra mesmo, naquela base, né? Faça o certo, mesmo sem estar convicto dele, que o resultado vai sendo dado. Então, esses 5, né? Essa Panchamarayana, ela é super importante. É por isso que a tradição védica diz que ela é compulsória. Né? O indivíduo deve ir se condicionando a fazer isso. Como é que ele termina aqui? Se você está comprometido... Não, aqui. Os resultados são mutuamente excludentes, né? É o que a gente está falando. Eu vou ver um filme que mostra toda a beleza, todo o papel desse reino incrível que é dos fungos na natureza. Ou então eu vou ver um filme que vai me passar imagens apenas de discórdia. Eles, no fundo, para apreciação do corpo sutil, eles são praticamente excludentes em termos de valor. A gente tem que ir escolhendo isso com cuidado, com muita calma, vendo muito quais as vasanas que estão atuando. O não cumprimento dessas 5 oferendas leva ao pecado de omissão. Não fazê-las impede moksha, porque você vai impedir a sativização do seu corpo sutil, você vai ficar com pendências, e a realização do amor não dual. Ou seja, para o buscador, trata-se de um resultado que não é desejado. Se você está realmente comprometido com moksha, o amor não dual, não há escolha. Você não estará interessado em benefícios mundanos e vai aceitar de bom grado os benefícios espirituais de praxe, caso os benefícios materiais forem rejeitados. Os resultados espirituais são chamados de karma bom, né? O punya karma, e são experienciados, importante isso aqui, hein? Paz mental e elevada autoestima. Tá? É muito importante isso. Como é que eu sei que está funcionando isso? É simples. Você está mais pacífico mentalmente? Você está vendo você de um modo mais positivo? Se isso está ocorrendo, é porque está dando resultado. O modo mais positivo não quer dizer um modo centrado no ego, não. Você está se vendo aquilo que você é. Você é um jiva, uma criação, você está associado a um jiva, uma criação de Ishvara, tá? Você tem a sua beleza, o seu mérito de estar existindo como o próprio Ishvara. Isso é a visão própria, em si adequada, né? Você é o próprio Ishvara aparecendo nessa modulação de jiva. Método FIR. Ah? Oi? Método FIR. O método FIR, exatamente, bem lembrado, né? Em relação às vasanas, método FIR, é a frequência com que elas aparecem está diminuindo, a intensidade delas diminui, a recuperação delas diminui.
então a coisa está andando bem. Continue, né? Precisa de paciência. Quando você faz o que é melhor para o seu lado espiritual, você se sente muito bem consigo mesmo. Por outro lado, quando você tem foco nos benefícios materiais, você fica sobrecarregado de preocupações. Olha outra dica. Ó, se você está vendo um monte de preocupações aparecendo e agarrando e aderindo, tá? Quer dizer que você está focando muito em benefício material. Essas são as dicas que vão sendo dadas. Portanto, um Karma Yogi não deixa de fazer as oferendas necessárias ao campo do Dharma, mas ele as faz com uma intenção deliberada, intencional, consciente de se ver, por fim, livre do samsara, que é a impressão que a gente tem que os objetos vão nos dar satisfação, e amar a tudo, já que ele e ela ama o ser, e tudo ocorre no ser. Tudo está no ser. O ser perpassa tudo. O Karma Yoga envolve necessariamente uma mudança no estilo de vida. Não precisamos largar tudo e ir para uma caverna, mas a gente deve reduzir gradualmente nossas atividades mundanas, famoso menos é mais, dedicando-nos à autoinvestigação. O Karma Yoga pode ser totalmente abandonado quando se desiste da vida de chefe de família. Mas o Karma Yoga, como conhecimento, não pode ser abandonado, porque é virtualmente o mesmo que Gnana Yoga, a compreensão de que o ser não é um fazedor. As pessoas liberadas agem espontaneamente com o espírito do Karma Yoga, não como uma disciplina intencional. Isso aqui é importante a beça. Eu ia falar isso, mas ele falou. Tá? O Karma Yoga, no fundo, para todos os efeitos práticos, nunca deixa de ser executado pelo Gnani. Por quê? Porque o espírito, né, ele vendo tudo como ele mesmo, quando ele vai agir, ele age naturalmente como um Karma Yogi. Embora ele não seja mais um Karma Yogi, ele não é mais um fazedor. Tá? Mas, para todos os efeitos práticos, ele age como um Karma Yogi. As pessoas liberadas agem espontaneamente, sem precisar mais usar o discernimento. Tá? Já é um pensamento espontâneo que engendra ação. Pessoas liberadas agem espontaneamente, elas têm pensamentos espontâneos com o espírito do Karma Yoga, e não como uma disciplina intencional. Né? Bom, a gente se estendeu pra caramba. É claro que eu vou terminar por aqui. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Como vocês veem, Karma Yoga é uma ferramenta. Agora, quando fica claro para o indivíduo o que ele é, para todos os efeitos práticos, é como se fosse um Karma Yoga agindo, só que de modo espontâneo. Ele tem um pensamento espontâneo. O Karma Yoga, naquela categoria de pensamentos que a gente viu lá em cima, ele é um pensamento deliberado. Ele é baseado em compreensão. Então, o indivíduo age intencionalmente, deliberadamente, como um Karma Yoga. Já o indivíduo liberado, ele age espontaneamente como um Karma Yogi, justamente porque ele compreendeu o ser em tudo. Então, as ações dele, naturalmente, os pensamentos que ele tem, naturalmente, espontaneamente, se coadunam espontaneamente com o campo dármico. Né? Via de regra. A gente sempre sabe que saber realmente qual é a ação realmente correta, muitas vezes no campo dármico é difícil. Esse mito, né, de que não é um mito, né, mas o mito do louco, né, dos loucos de Deus, etc., tem muito a ver com isso. Mas cada caso é um caso. O indivíduo agiria espontaneamente dentro do campo dármico, mesmo que a ação dele pareça adármica. É a iluminação louca, como se chama. Mas eu não sei, né? Em geral, eu acho que isso aí serve mais para outros propósitos. Tem que ter muito discernimento para avaliar isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou aqui? O fundamental aqui é essas 5 oferendas. O indivíduo precisa realmente se debruçar nelas. Eu, no começo, não levava isso muito em conta, mas depois eu vi que, a meu ver, é realmente fundamental mesmo. É muito importante.
Tranquilo, então? Encerremos agora, então? Todo mundo tão quietinho. É bom também. É bacana quando todo mundo fica quietinho também. Então, vamos encerrar isso. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. Gratidão a nós mesmos e a nossa disposição de ouvir essas belezas e transformar nossas vidas através delas, tendo sempre como objetivo final a compreensão efetiva, definitiva e prática daquilo que somos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão
Obrigada.